Oi galerinha, tudo jóia? Sou a professora Divina. Da aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre desequilíbrio ambiental. Essa é a nossa 8ª aula, tá? Nossa aula de número 8. O conteúdo de vocês, tá bom? As aulas, as apostilas estão na nossa plataforma, no seguinte endereço: www.educacãopalmas.to.gov.br. Se por acaso você não tiver acesso à internet, você peça para sua família ir até a escola buscar, ok? A aula de hoje a gente vai falar sobre desequilíbrio ambiental. Vamos relembrar a nossa aula passada que a gente falou sobre cadeias alimentares? Lembra que eu expliquei para vocês os níveis tróficos da cadeia, que eram de produtores, de consumidores, decompositores? Lembraram aí? Pois é. Eu desenhei até uma plantinha, um ratinho, a cobrinha e o gavião na aula passada. Tentou lembrar? Puxou? Pois é, a aula de hoje a gente vai começar a falar sobre ela. Mas o que tem a ver um desequilíbrio ambiental com a cadeia alimentar, professora? E aí? O que vocês acham que isso tem a ver? Pensaram aí? Vamos lá então? Quando a gente fala em equilíbrio, a gente entende o quê? Que tudo está em seu devido lugar, né? Que tudo está certinho, que tudo ali, ó, está em paz. Uma balança, a gente tem dois lados, certo? Aquelas balanças antigas. Se por acaso aqui, ó, eu tô com um objeto mais pesado que o outro, vai ocorrer o quê? Um desequilíbrio. Se eu estou com os dois objetos do mesmo peso, eu tenho um equilíbrio, certo? Significa que tudo está no seu devido lugar. Depois que a gente entendeu o que é um equilíbrio, o que é um desequilíbrio, vou falar para vocês o que uma cadeia alimentar tem a ver com desequilíbrio ambiental. Vamos voltar lá para a nossa aula passada, nossa aula 7. Lá na aula 7, eu falei para vocês que todos esses animais têm um nível trófico ali na cadeia e eles têm uma função. Vamos imaginar aqui comigo agora, se por acaso a gente não tivesse esse ratinho aqui que vai consumir a nossa planta. Como será que seria o crescimento da nossa planta se não tivesse ninguém para consumir ela? Vamos imaginar? O que seria? A gente teria o quê? Ia aumentar a quantidade de plantas, não ia? A gente ia aumentar aquela quantidade. Por que ia aumentar, professora? Porque a gente não ia ter quem consumir. Quem ia comer a planta? Ninguém. Por que aconteceu com o ratinho? Ele foi, ó, extinto. Morreu, acabou, sumiu, né? Não teria o ratinho ali para consumir todas essas plantas. Se eu não tenho ratinho, eu aumento o número de plantas. Se eu aumento o meu número de plantas e não tenho o meu rato, o que vai acontecer com a minha cobra? Ela se alimentava do rato. Se ela não se alimenta mais do rato, o que vai acontecer com ela agora? E aí? Vocês têm uma noção? Se ela não tiver outro tipo de alimento, se aquela cobra se alimentar apenas daquele rato, naquele local, ela também vai fazer o quê? Vai sumir. Se minha cobra sumiu, de que meu gavião, meu passarinho aqui vai se alimentar? De planta? Será que só da planta ia satisfazer ele, sabendo que ele é um animal carnívoro? E aí? Também ele iria sumir. Entenderam a importância de que cada animalzinho desse, cada ser vivo desse tem no nosso ecossistema, no nosso planeta? A partir do momento que eu tirei o meu ratinho, eu causei o quê? Um desequilíbrio ambiental. Certo? Ali eu mexi em todo o meu ecossistema, todo o meu meio ambiente. Se por acaso eu retirasse a minha planta, o meu rato também ia ficar sem comer e a minha cobra também ia ficar sem comer e, consequentemente, o meu gaviãozinho ali também. Então, cada ser vivo ele tem seu papel importante ali na natureza. Mais para frente na aula hoje a gente vai falar sobre animais em extinção, que são aqueles animais que por algum motivo, né, a maioria por interferência do homem, tá, pela caça, sumiram do nosso meio ambiente.
Mas antes da gente voltar ao assunto sobre animais, eu vou falar com vocês sobre um desequilíbrio ambiental que é afetado por interferência do homem diretamente. Que é qual? O que vocês imaginam? Está passando aí na tela de vocês aí agora. Nosso desequilíbrio ambiental principal é o lixo, né? Além do lixo, a gente tem as queimadas, a poluição de rios, mares e oceanos. Por que acontece isso? Consequência do quê? Quem será que é culpa de quem? Será que é culpa aqui do meu ratinho? É culpa da minha cobrinha, da minha cobra aqui que eu desenhei? Ou é culpa do ser humano que pega lixo, joga lixo em qualquer local, não se preocupa em manter a natureza preservada? E as queimadas, gente? Nós moramos no Tocantins, a gente sabe que essa época do ano aí no cerrado pega fogo. Como pega fogo, a gente acaba eliminando quem? Os nossos produtores. Esses nossos produtores aqui, ó, se eu não tenho uma planta para o animal se alimentar, o que acontece? Ele vai sofrer as suas consequências, né? Então vamos lá falar de alguns desequilíbrios ambientais que são diretamente causados pelo homem. Vamos falar sobre as queimadas, né? As queimadas irregulares. Esse tipo de queimada, gente, a gente tem que ter um certo cuidado ali, tá? Principalmente se você tem alguém, um papai, um tio, um vovô que tem a fazenda, ele faz a queimada no pasto ali, para que tenha um pasto novo, ele tem que fazer uma queimada adequada. Se por acaso ele vai lá e faz só a queimada, ou então pega fogo, vocês têm um exemplo que a gente vê aí todos os dias, né? Na época de setembro e agosto, principalmente. Agora que começou a chuva, diminuiu mais. Mas naquela época é um calor terrível, causa o quê? Um desequilíbrio no meio ambiente, principalmente no mundo dos seres vivos. Causa o que mais? A poluição do ar, né? Quem tem problemas respiratórios sofre bastante nessa época. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado para que existam esses tipos de queimada. Outro problema que afeta bastante, gente, é o lixo, tá? Lixo é no lixo. Nós sabemos que o lixo pode ser reciclado também. Quem aí em casa já ouviu falar sobre os 3 R's? Que são reciclar, reutilizar e reduzir, tá? Os 3 R's, se a gente aplicar eles na nossa vida, o nosso lixo vai diminuir. A gente vai começar a reciclar aquilo que nós utilizamos. Às vezes uma garrafa d'água, uma garrafa de refrigerante que a gente compra, a gente não precisa jogar fora não. A gente pega aquela garrafa, reutiliza ela, faz ela de vaso para planta, faz ela de pote, faz ela de brinquedo, né? Quem nunca brincou de um carrinho de garrafa de PET, faz ela de garrafa de água na geladeira, né? A gente pode reutilizar ela de maneiras diferentes. Se a gente reutilizar ela, a gente está reduzindo ali também o nosso lixo produzido em casa. Vocês já pararam para pensar quanto de lixo vocês produzem em casa no dia a dia? Observa o dia de hoje para vocês verem. Observa o dia do lixo de vocês, desde o lixo da cozinha até o lixo do banheiro. Será que não vai dar um sacão de lixo, não? Vamos começar a reduzir. Seja o fiscal ambiental da sua casa. Tá combinado? Além disso, a gente tem outros desastres ambientais que ocorrem, né? Que é a questão, vocês estão vendo aí no slide de vocês, são vários homens, né, com sacos de lixo ali numa praia. Isso aí, gente, foi um desastre ambiental com óleo, tá? Houve um derramamento de óleo no navio que acabou. Quantas vezes você liga a TV, passa no jornal aí, derramaram óleo no Golfo do México, derramaram óleo na Baía tal. Isso tudo prejudica os animais, prejudica a fauna e a flora também. E nós, os seres vivos, os seres humanos. Por quê? Aquele rio ali, que era água potável para nós, depois que vaza óleo, depois que ele é contaminado, a gente não consegue mais. Quem lembra daquela mina que estourou lá em Brumadinho, em Minas? Vocês lembram daquele impacto ambiental que sofreu? Seres humanos faleceram, né? Os seres vivos estão sofrendo consequências até hoje. Aquele solo, aquele rio não é mais acessível. Aquele solo está contaminado, aquele rio, a água não é mais potável. Vocês lembram desse desastre?
Se vocês não lembram, pergunta para a família de vocês que eles devem lembrar. Pergunta assim, o que aconteceu em Brumadinho? Dá uma pesquisada aí e todo mundo vai ajudar. E foi um impacto ambiental muito grande que nós sofremos aqui no nosso Brasil, tá? Bom, além da interferência dos seres humanos que a gente viu aí, sobre queimadas, sobre poluição nos rios, poluição ambiental, né, questão do lixo, igual eu falei para vocês que o lugar de lixo é no lixo, vocês vão ser o fiscal ambiental da casa de vocês. A tarefa de casa de vocês hoje é analisar a produção de lixo da casa, tá? E regular também. A gente tem interferência dos seres humanos também em questão de contato com os animais. Todo mundo aqui conhece o Parque Sazamar, né? Lá no Parque Sazamar, a gente tem as nossas capivaras, que são os nossos mascotes ali. Se a gente for no Parque Sazamar e não ver uma capivara, a gente não foi lá. E durante uma época, aí, alguns anos atrás, a gente estava com um surto de febre maculosa, que é uma doença que é transmitida por o carrapato. O carrapato, ele passa para... O carrapato, ele pica a capivara ali, e aí depois ele pica nós, os seres humanos, e a gente pode ter essa doença. Porém, não foi encontrado, gente, aqui em Palmas, tá? Foi encontrado apenas um caso em Araguaína, que em Palmas teve a coleta de dados, tudo certinho, e não foi contestado nada, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos. Mas a questão da interferência dos seres humanos no habitat natural daqueles animais. Já pensou, imaginou, se pudesse ter sido alguém contaminado? Isso seria culpa quem? Da capivara, que está lá quietinha no Sazamar, ou culpa nossa que nós estamos no local, no habitat natural dela? Nossa, né? Nós estamos invadindo o espaço dos animais ali, daqueles seres vivos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até onde é o limite de um e o limite de outro, certo? Porque quando a gente chegou aqui, eles já estavam, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado da preservação. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão dos animais em extinção? No slide que vocês vão ver agora, a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles, tá? Existem alguns animais de extinção, como a arara azul, a arara vermelha, e esses animais, eles são extintos por alguns motivos. Desmatamento, quando tem desmatamento, eles não têm um local onde eles vão poder se alimentar, se reproduzir tranquilamente. A caça ilegal, que o homem insiste em fazer a caça ilegal, às vezes somente por diversão. O tráfico de animais, tem pessoas que pagam caríssimo para ter uma arara azul em casa, uma arara vermelha e outros tipos de espécies de animais. E as queimadas, como eu falei no início da aula. Em exemplo aí para vocês, a gente tem a ararinha azul, olha aí no slide de vocês, vocês vão ver, a ararinha azul, a baleia franca do sul, o boto cor-de-rosa, o cervo do Pantanal, a onça pintada, o gato maracajá, a jacutinga, né? O peixe palhaço, que é aquele do Procurando Nemo. Lembra do peixe Procurando Nemo? Ele é um peixe em extinção, tá bom? O mico-leão dourado, a zebra, né? A zebra a gente vê ela relatada lá no Madagascar também, no filmezinho. E a gente também o boto da Amazônia, que é um animal exótico, que é a coisa mais rara do mundo, a gente se vê hoje em dia justamente por causa da extinção, tá bom? A aula de hoje nós falamos sobre os impactos ambientais causados pelos seres humanos, né? E o que isso altera no convívio ali da natureza com os animais. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo de hoje está na plataforma, tá? No seguinte endereço, www.educacampalmas.to.gov.br. Até a próxima!